Olá, meu amigo e amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje, para o encontro nesses tempos de emoções e humores diversos que eclodem em grupos diversos por interpretações diversas. Para nós que habitamos o mundo da realidade, que vivemos sempre no campo de uma racionalidade, a interpretação está indo numa direção. No entanto, a gente está vendo o tempo todo criaturas que estão nesse universo paralelo da extrema-direita bolsonarista com interpretações absolutamente alucinadas. Isso faz com que, normalmente, eles encontrem esse mundo, ou coloquem esse mundo paralelo, sempre em confronto com a realidade concreta. E o choque sempre termina em cadeia, em depressão, ou termina em fuga, né? Para os criminosos do clã bolsonarista, a situação é muito mais complexa, porque, como eu disse para vocês em encontros anteriores, não estamos ali lidando com traidores da pátria que têm algum tipo de ideologia. Não. Nós estamos lidando com traidores roedores, aqueles que fazem tudo para vender o nosso país para escaparem ilesos da cadeia ou tentarem tirar da cadeia aqueles que já cometeram alguns crimes contra a nossa soberania e a nossa pátria. Hoje eu vou trazer aqui para vocês visões daquilo que nós chamamos de direita com lucidez, que mostra qual é o propósito, o que faz esse clã Bolsonaro e como a direita aqui no Brasil já começa a enxergar esses traidores roedores. Vou conversar também sobre outros assuntos correlatos, mas antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, venha para o nosso clube de membros, o nosso canal de cortes e não esqueça também de prestigiar o nosso abaixo-assinado, que está logo no primeiro link, que se refere à minha pré-candidatura a deputado federal para dentro do Congresso poder enfrentar essas criaturas todas que a gente já combate há anos aqui nas redes sociais, sempre todos nós aqui juntos, sempre fazendo alguma coisa, né? Mas agora o desafio vai ser muito mais interessante. Se você concorda, assine o abaixo-assinado, se você apoia, assine o abaixo-assinado e compartilhe, sobretudo, tá bom? Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Bom, entrando aqui nos nossos temas, né? Começando aqui com uma coluna da Daniela Lima. Medo e desconfiança. Planalto monitorou reação a ato dos Estados Unidos sobre CV e PCC. Porque, gente, é o seguinte, quando a notícia vem, essa gente da extrema-direita, eles se precipitam muito porque são pessoas que têm uma, uma capacidade intelectual muito baixa. Gente, é uma turma que eclodiu do esgoto, como eu sempre disse para vocês, e isso só foi possível porque é o grande paradoxo, né? As pessoas perguntam, mas como é que se eles são tão burros, se eles são tão idiotas, se eles são tão venais, como é que eles chegaram aonde eles chegaram? É porque eles sempre foram funcionais a quem de fato tem um poder político, um poder econômico, um poder real muito maior e que sempre fica na sombra. Quem tem o poder real, gente, não se apresenta politicamente, não bota o rosto, tem sempre uma série de capatazes. Essa é uma realidade aqui no Brasil, uma realidade no planeta. Muitas figuras que operam com estruturas poderosíssimas, ninguém nem sabe quem são. Alguém sabe quem é o dono, ou quem são os donos das maiores indústrias bélicas que faturam trilhões de dólares vendendo armas, enfim, influenciam governos que bancam candidaturas. E no Brasil tem muitas figuras que operam na penumbra, na Argentina, na Colômbia, na Itália, no mundo inteiro acontece esse tipo de fenômeno, né? Mas muitas vezes necessita de grupos criminosos, grupos de lacaios, grupos de vendilhões. E se esses vendilhões conseguem iludir uma parcela da sociedade, aí eles são mais funcionais ainda. Isso explica porque essa quadrilha de batedores de carteiras, o clã Bolsonaro com outros tantos criminosos de quinta categoria, chegaram até o poder. Eles sempre foram funcionais. E eles continuam ainda a desempenhar um papel funcional. Porque o poder precisa que essas criaturas existam para a sociedade brasileira ficar sempre estressada e sempre ficar desviada no foco de problemas reais por essas criaturas, né? Enfim, então a coluna da Daniela aqui, ela mostra que o governo está monitorando ainda não está tendo reações muito efetivas, porque a sobriedade agora é a melhor conselheira. Como eu já comentei aqui com vocês, um pensamento atribuído ao filósofo Nietzsche diz que o desespero é o pai das más decisões.
E o próprio presidente Lula diz, olha, não tomo nenhum tipo de atitude com 39 graus de febre, tem que deixar baixar um pouco para ver. Tem muitas coisas que estão relacionadas com essa história toda, né? Principalmente o que deve fazer, ou o que devem fazer as nossas Forças Armadas diante de uma situação que já está desenhada, e se vier a eclodir, como é que vai ser? O traidor da pátria, a ratazana bolsonarista, desculpem, está ofendendo os ratos, os roedores, né? Com essa cara cínica dele, vem com essa aqui, para desviar o foco da ladroagem que eu vou apresentar na sequência aqui. Como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas. Olha só, gente, eu entendo que a Advocacia Geral da União deveria mover uma ação criminal contra a ratazana com a camisa da seleção aqui, né? E pedir também uma indenização por danos morais bem forte, para tomar um tanto de grana, a grana que ele anda roubando por todos os lados, e quem está dizendo isso não é o Portal do José somente. Eu estou me baseando na interpretação de gente que viveu com essas criaturas, conviveu com essas criaturas, e hoje tem uma leitura bastante crítica. Muitos de vocês podem não concordar, enfim, quando eu trago esse tipo de avaliação diferente do nosso campo aqui, mas eu acho muito importante para a gente entender o que está se passando num outro campo, né? E me refiro ao campo da direita, a direita que entende que esses ratos são ratazanas. Esse aqui é o programa do Weintraub, que fez aqui uma coisa muito interessante. Ele conversou com a inteligência artificial, depois eu vou colocar aqui uma conclusão final. Vamos ver o que ele andou pesquisando. Então, isso aqui sou eu perguntando para a inteligência artificial. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, teve apoio do Flávio Bolsonaro para chegar lá, conseguir ser o governador do Rio de Janeiro? Sim, o senador Flávio foi um dos principais e apoiadores políticos, inclusive com forte articulação do PL do Rio de Janeiro. Opa, que deu uma... Dificilmente o Cláudio Castro teria chegado ao cargo de governador sem apoio do Flávio. E o Flávio tinha grande entrada na gestão do Cláudio Castro enquanto governador do Rio. O que aconteceu durante a gestão do Cláudio Castro no governo do Rio de Janeiro? O Banco Master recebeu 960 milhões até 2024. Ele recebeu, aqui tem as datas, outubro, agosto de 24, recebeu o dinheiro. Só que fazendo agora uma atualização, né? A Polícia Federal já informa que são mais de 3 bilhões de repasses. Alguns meses depois, ele recebeu 960 e iria receber mais, tá? Estamos falando aí de quase 2 bilhões e 600, só do fundo de pensão dos aposentados do Rio de Janeiro. Então, deixa um rombo lá. Esse rombo, como será sanado? Os funcionários públicos do Rio de Janeiro receberão menos aposentadoria, terão que aumentar a contribuição, vai ter que sair deles. Inclusive, eu já comentei com vocês que até o jornalão aqui fez uma matéria, né, sobre isso aqui, né? Mostrando aqui como esses roedores bolsonaristas, como é que eles lesaram o Estado do Rio de Janeiro. A matéria diz aqui, investigações avançam, como o dinheiro dos aposentados do Rio foi escoado para tentar salvar o Banco Master, né? A relação entre Castro e Borcaro pavimentou média de 2 aportes por mês em meio a problemas de liquidez do banco. Bom, vocês acham que o Flávio Bolsonaro ele respaldou o Cláudio Castro, o clã Bolsonaro, patrocinou essa Orcrim sem receber absolutamente nada de volta? Bom, vamos ver aqui mais alguns pontos da avaliação de Weintraub. Ou o contribuinte, o pagador de imposto do Rio de Janeiro terá que pagar mais imposto, é daí que sai. Bom, aí ele vai fazendo mais algumas avaliações, e aí no final a conclusão é essa aqui, ó. Vamos pegar a conclusão. Ali, quando o Bolsonaro, o Flávio, pede para o Borcaro, ele já estava fazendo, como quem tem contato com um vendedor de carro, vendedor de alguma coisa, ele já estava escolado, ele já estava... Gente, essa é a visão de alguém que é da direita, alguém que, como tantos outros,
colou com o clã Bolsonaro no começo, quando eles eclodiram no meio dessa história, e depois perceberam o nível do comportamento de roedores que eles têm, que eles tinham e têm, né? Num discurso que é, vamos fluir, vamos fazer, vamos que vamos, tal. Ele não foi, aparentemente, a primeira vez que ele fez essa ligação. Não foi o primeiro, entre aspas, cliente dele. Que dica, hein? Que dica, hein? Se fizermos uma investigação dos contatos de Flávio Bolsonaro nesse mundo empresarial, olha, a gente vai conseguir entender como é que esse clã de roedores ganhou tanto dinheiro. Mas vamos seguir aqui em mais avaliações. Não teria sido o primeiro cliente dele. E tem um monte de outras suposições e hipóteses que poderiam ter ocorrido durante o governo do pai dele e ocorrem agora onde eles têm entrado, onde eles têm influência, seja na cidade de São Paulo, seja no governo do Rio, seja em deputados estaduais ou deputados federais. E isso está casado com o quê? Com o rápido enriquecimento fora de qualquer normalidade do patrimônio deles. O patrimônio deles, o que aparece só, imagina o que pode estar escondido por aí. Só o que aparece é uma explosão de riqueza, muito rápida, num período muito curto. Então, gente... Voltando, eu não queria que vocês olhassem para esse episódio todo e pensassem, meu Deus do céu, os filhos do Jair Bolsonaro traíram o Bolsonaro. Eles enganaram o pai. Eu não acho que os filhos enganaram o pai. Eu duvido que os filhos tenham feito isso. Essa é a visão romântica, né? De quem acredita que o Bolsonaro não criou esses ratos todos com o queijo roubado, né? Queijo subtraído. Então as pessoas ainda tentam, para justificar até por que apoiaram essa criatura, né? Então seria a criatura boazinha com os filhos roedores, né? Ou ultra-roedores. Sem o ok do pai, sem a anuência do pai, sem a diretriz do pai. Mesmo porque o pai dele não vê isso, segundo palavras dele, como algo errado. Põe o vídeo de novo. E é o seguinte, aí coloca um vídeo, né, que não está aqui, um vídeo em que o Bolsonaro disse, ele faz uma diferenciação, né, do que é corrupção com mala de dinheiro e tal, uma corrupção disfarçada, que ele chama de tráfico de influência. Então, apresentar alguém, fazer indicação, influenciar para que haja um negócio de assalto aos cofres públicos, isso aí para o Bolsonaro não é corrupção, é apenas um tráfico de influência. Mesmo que o traficante de influências, e aí o Flávio Rachadinha não colocou isso, né? Porque deveria ser considerado terrorista quem faz tráfico de influência, e não só tráfico de drogas, né? Para prejudicar uma nação, para destruir uma nação. Enfim, então essa figura no final ganha uma grana, mas para eles, ali não foi corrupção, foi apenas um tráfico de influência, né? Durmam com um barulho desse. Gente, essa gente está comemorando, mas a casa deles está toda rachada. E quando eles perderem as eleições em outubro, olha, a gente vai ter que botar mais pressão ainda para que essa gente vá para a cadeia, né? Ou então, enfim, que eles que se lasquem aí tentando algum tipo de alternativa, né? Fico por aqui, gente. Um grande abraço. A gente volta no próximo portal.